Olá pessoal, sou Matheus da Silva da Luz, eu sou aluno do curso de Física da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e esse é o primeiro vídeo do projeto de extensão intitulado Ciências Físicas e Meio Ambiente. E o tema desse vídeo é a estrutura do Sol. Então vamos lá. Então nós sabemos que o Sol é uma estrela, né? Ele é a estrela do nosso sistema planetário e todos os objetos que fazem parte do nosso sistema orbitam o Sol, né? Então ele é o maior corpo do sistema solar, contendo cerca de 99% da massa desse sistema. A figura 1 ela representa aqui o Sol e os planetas que orbitam ele, né? Aqui nós temos a Terra, nós somos o terceiro planeta, né, a partir do Sol. E a figura 2 ela traz uma ilustração para comparar os tamanhos, né, do Sol, que é uma estrela, com os planetas. Então nós temos aí todos os planetas, Mercúrio, bem pequenininho, próximo do Sol, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Então, quando você compara, né, o tamanho do Sol com o tamanho dos planetas, você percebe que as dimensões do Sol são muito maiores, né, milhares de vezes maior do que as dimensões dos planetas. Agora vamos para o nosso objetivo principal, que é estudar nesse vídeo as camadas do Sol, né, a estrutura do Sol, como ele se divide. Então, basicamente, podemos dividir a estrutura do Sol em 6 camadas, tá bom? Que são a mais interna para a mais externa. Nós temos o núcleo, a zona radiativa, zona convectiva, fotosfera, cromosfera e a chamada coroa, que é a região mais externa do Sol. É ali já na atmosfera do Sol, digamos assim. Então aqui a figura 3 ela traz cada uma dessas regiões que constituem a estrutura do Sol. Aqui alguns valores associados ao núcleo, como sua espessura, ele é bem espesso, a densidade também dele é bem grande em relação às outras partes do Sol, né? O núcleo é a parte mais densa do Sol, e a sua temperatura também é a maior, cerca de 15 milhões de graus Celsius. No núcleo do Sol é que acontece o processo de fusão nuclear, né? O que é esse processo de fusão? É onde 4 núcleos de hidrogênio formam um núcleo de hélio. Durante o processo ocorre uma perda de massa e essa perda de massa ela é compensada pela produção de energia. Então, mais adiante nós vamos ver que o Sol ele é composto basicamente por hidrogênio e hélio, né? Na verdade, em mais abundância nós temos hidrogênio. E no núcleo acontece esse chamado processo de fusão, né? Em que você tem a junção de núcleos de hidrogênio e durante essa junção, que nós chamamos de fusão nuclear, há perda de massa, tá? E essa perda é compensada pela produção de energia, né? Isso está relacionado pela famosa equação de Einstein, tá? E igual mc², onde E é a energia, C é a velocidade da luz e esse m é exatamente a massa que é perdida durante esse processo de fusão. A figura 4 ela é uma ilustração dessa reação nuclear. Então aqui nós temos as esferas vermelhas que representam prótons e essas esferinhas mais escuras aqui representam nêutrons. Tá? Então aí você tem uma série de colisões, né, entre prótons que vai ter como resultado um núcleo de hélio, chamado de hélio 4. Né? Então nós temos 2 prótons e 2 nêutrons. Né? Só que para sair desse estágio aqui, em que eu tenho só núcleos de hidrogênio, e chegar nesse estágio em que eu tenho somente um núcleo de hélio, há perda de massa. Tá? Essas 4 partículas aqui são mais pesadas do que o núcleo de hélio. E essa massa que é perdida é transformada em energia, obedecendo aqui a famosa equação de Einstein. Outra região do Sol é a chamada zona radiativa, que está logo acima do núcleo. Tá? Nessa camada há a condução de energia por radiação, onde os fótons criados no núcleo colidem inúmeras vezes com outras partículas, transmitindo suas energias durante as colisões. Então, a zona radiativa ela está logo acima do núcleo e ela é um pouquinho mais fria. Tá? A temperatura aqui varia bastante. Conforme você vai se afastando do núcleo, ela vai esfriando. Varia de 7 milhões a 2 milhões de Kelvin. Então, você tem várias partículas nessa região. E os fótons que são produzidos do núcleo, quando eles tentam sair, né,
sair dessa região, eles colidem inúmeras vezes com partículas que estão na zona radiativa. Tá? E durante essas colisões você vai tendo a transmissão de energia. É chamado de zona radiativa justamente por ter essa transmissão de energia, né, por radiação. Acima da zona radiativa nós temos a zona convectiva, né, que também é mais fria que o núcleo e mais fria do que a camada anterior, que é a zona radiativa. Na zona convectiva, a energia ela é transmitida por convecção, né? É parecido com o que acontece com uma panela com água que está no fogo, né? Que começa a borbulhar, entra no processo de ebulição ali. Ali está tendo uma transmissão de energia por convecção. É o que acontece nessa camada do Sol, né? Então nós temos uma parte mais... A parte de baixo da camada ela é mais quente, então ela é menos densa, né? E aí o que acontece? Ela sobe. Quando ela sobe, cede espaço para a camada de cima descer, porque essa de cima aí é mais densa, tá? E aí você tem essa transmissão de energia por convecção. Outra camada do Sol, talvez a que seja mais familiar para nós, né? Para nós aqui da Terra, é a fotosfera, tá? Que é justamente a parte do Sol que nós conseguimos visualizar a olho nu, tá? É a que o olho humano consegue visualizar. A fotosfera é a parte visível do Sol e também onde ocorrem as chamadas manchas solares. É a superfície do Sol, a fotosfera, tá? A temperatura dela é da ordem de 6.000 Kelvin, varia um pouquinho, tá? E na figura 7 nós temos uma foto real da fotosfera do Sol. Tem uns pontinhos pretos aí, são as chamadas manchas solares. Essas manchas aparecem aí de tempos em tempos. É algo natural que acontece na superfície do Sol. Outra região é a cromosfera. Aqui nós já saímos da superfície do Sol e já estamos na atmosfera do Sol, ou seja, na região próxima ali da superfície. A cromosfera, só conseguimos visualizar ela durante eclipses, porque a radiação que ela emite é muito mais fraca do que a fotosfera, né? Então a luz da fotosfera é muito mais forte, nós só conseguimos ver a fotosfera. Mas é possível ver a cromosfera também, por exemplo, em um eclipse, como mostra aqui a figura 8. Tá? Então, em um eclipse, algum corpo passa na frente do Sol, cobre a região da fotosfera, tá? E nós conseguimos visualizar só esse anel, uma espécie de anel aqui em volta dessa escuridão, que é justamente a cromosfera. Aqui nós temos algumas especificações dessa camada, né, como a espessura, ela é mais espessa do que a fotosfera. Na verdade, a fotosfera é a camada mais fina do Sol. Nós temos também a temperatura, a cromosfera ela é mais quente do que a fotosfera. Isso é algo curioso. E por último, mas não menos importante, nós temos também a chamada coroa, né, ou coroa solar, que na figura 9 está representada aqui por essa parte esbranquiçada, tá? Essa é a chamada coroa solar. Assim como acontece na cromosfera, só dá para visualizar a coroa durante eclipses também, tá bom? O tamanho dela não é muito definido, né? Sabe-se que ela é muito grande, tem várias vezes o tamanho do raio do Sol, mas não tem uma dimensão definida, um tamanho definido. Mas ela também é uma região bem quente, é mais quente do que a fotosfera também. Olha, é da ordem de 1 milhão de Kelvin. Isso também varia um pouquinho, essa temperatura, conforme você se aproxima ou se afasta do Sol. E também a região menos densa, né? Ou seja, a parte em que eu tenho menos matéria por unidade de volume.